esconda só a dor de minha mente dor pra compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que a gente pode estar na presença de Deus. Estou muito feliz por poder compartilhar essa palavra com os irmãos. Estou muito feliz com tudo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas nesses dias. Estou feliz com você que perseverou e que se esforçou por estar no máximo que você conseguiu, e alguns conseguiram estar em todos, muitos conseguiram estar em todos os momentos aqui. Tenho certeza que você está saindo desse tempo de reflexão mais edificado, mais preparado para encarar a vida conforme a vontade de Deus. É muito bom. A gente fala que no aconselhamento bíblico é de pecador para pecador, e não de um especialista para um problemático. E é muito bom estar na casa de Deus, compartilhando e recebendo a palavra de Deus. Fui muito edificado, não apenas pelo estudo que eu fiz, porque eu sempre costumo dizer, irmão, corta para os dois lados, a palavra do Senhor, que corta para o lado aí seu, corta para o meu também, mas também receber a palavra através do reverendo Marcos foi assim, bastante impactante para mim, essas palavras sobre contentamento. E eu peço ao Senhor, e a gente vai até orar daqui a pouco de novo, que a gente não pode parar, toda hora tem que orar, e para que Deus fale conosco. E eu desejo muito que seja essa a expectativa do seu coração, ouvir a voz de Deus e dar ouvidos à voz de Deus, dar ouvidos à voz de Deus. Eu quero te pedir que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 13, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes lá da cidade de Corinto, por isso chama segunda carta aos Coríntios. A gente fala assim, segunda a Coríntios, capítulo 13, verso 5. Está escrito assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu quero falar sobre a revolução afetiva e o conselho de Deus na igreja local, e eu trago esse texto aqui para a sua reflexão. Quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos aí. O que você já recebeu até agora? Pede a Deus para falar ao seu coração. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor, mais do que compreensão, nós precisamos mais do que conteúdo, nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor pode nos mudar como igreja por meio da palavra do Senhor. E eu peço em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos atenda, ó Deus, como igreja que pede para andar conforme a Tua vontade. Senhor, por favor, em nome de Jesus, nos encaminhe, nos molde. Queremos tomar a forma do Senhor. Nós não temos aqui, ó Deus, desejos particulares, gostos e impressões a estabelecer, mas queremos, ó Deus, ouvir, entender e praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Então, por favor, em nome de Jesus, faz assim com a nossa vida. Nós te suplicamos. Amém. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Destacar algumas palavrinhas aqui para ficar na sua mente em todo o tempo, enquanto eu estiver falando, você vai ficar meditando nesse versículo. Uma ordem para que eu examine a mim, examine a você mesmo, examine realmente, verdadeiramente, completamente, sem sombra de dúvida, você está na fé.
Se eu tivesse feito assim, aquela pergunta, quem aqui está na fé? Né? Não é para responder assim sem pensar, é um exame, é um autoexame, é um exame cuidadoso. Como a mulher que faz o autoexame da mama e ela não pode fazer de qualquer maneira, ela faz com todo o cuidado, porque ela precisa ter certeza de que não há ali nenhuma suspeita de nódulo, porque aquilo pode acabar com a vida dela. Esse autoexame, esse exame que, se passar batido, você pode estar reprovado, achando que está aprovado. E esse é essa é a chamada para essa noite. Provai-vos a vós mesmos, provai-vos, para que você não se ache surpreendentemente reprovado. E a gente está falando sobre revolução afetiva. Eu me propus a falar sobre revolução afetiva e o conselho de Deus na igreja local. E eu quero primeiro vir a uma definição, que é uma definição que o reverendo Marcos fez, até assim, uma revisão atualizadíssima. Olha, tivemos um upgrade nessa definição. Hoje à tarde ele falou, olha, eu compus aqui uma definição mais apurada. Está aqui essa definição que o reverendo Marcos Aurélio já trouxe para nós, com toda a mensagem, que está numa frase. O que é essa revolução afetiva, afinal? Revolução afetiva é um movimento que tem reposicionado o lugar dos afetos e emoções na sociedade e que tem levado os indivíduos a se orientar a partir de uma contínua busca de bem-estar emocional e conforto psíquico e epistêmico, de maneira que os afetos têm assumido o papel de protagonistas e tribunal último de recursos para todas as decisões e escolhas pessoais e autenticador da identidade individual. Numa explicação mais simples ainda, feita também pelo reverendo Marcos, ele diz que é um novo campo social, ou uma nova esfera de poder, na qual o indivíduo tenta atuar por conta própria, livre de exigências culturais, de antigas tradições. Já o reverendo Guilherme de Carvalho, ele fala de algumas características, são várias, mas eu tirei aqui duas características que ele menciona, que estão presentes nesse movimento, que ele denominou como revolução afetiva, mas que vários outros pesquisadores dão nomes, identificam o fenômeno e dão nomes que, no composto geral, vão gerar esse conceito que a gente está trazendo aqui. O reverendo Guilherme de Carvalho, ele diz que são características desse movimento a substituição do racional pelo emocional. O racional pelo emocional. Substituição da busca da verdade e sentido pela autenticidade. O que é a substituição do racional pelo emocional? É a substituição daquilo que é provado, empírico, concreto, que eu posso identificar com aquilo que eu sinto a respeito do que eu estou observando. Então, aquela frase, uma frase muito boa, não gravei aqui quem foi que disse que, de tal forma a nossa sociedade age assim hoje, que o que eu sinto é mais concreto do que o meu próprio corpo. O que eu sinto a respeito de mim e do meu corpo é mais concreto, real, tem que ser recebido como verdadeiro acima do que aquilo que possa ser observado. O racional é substituído pelo emocional. Como eu me sinto a respeito de? É isso que é a última instância de recurso que eu vou fazer para dizer o que é a verdade. O que é a verdade? É o que eu sinto que ela é. Então, se eu sinto, isso é a verdade.
Se você sente diferente, essa é a sua verdade. E se cada um tem uma verdade, não existe a verdade, mas verdades. Jesus vem e diz que eu sou a verdade. Fala, Jesus, então o Senhor é mais uma. Eu tenho a minha, cada um aqui tem a sua, o Senhor é uma, né? Não dá. É a substituição da busca da verdade e do sentido. Qual o sentido? Qual o propósito? Pela autenticidade. O que é autenticidade? O que é ser autêntico dentro desse movimento? É aquilo que eu expresso, como eu expresso. Então, o que eu coloco para fora de mim, aquilo que eu trago lá de dentro e coloco para fora, isso é autêntico, isso é a verdade. Eu não estou à procura do sentido para a minha vida, eu dou o meu próprio sentido para a minha vida. Eu não estou à procura da verdade, eu crio essa verdade, e essa é uma verdade autêntica, a ponto das citações que o reverendo Marcos também fez sobre alguém que instala uma antena no crânio, que vem até a frente do seu rosto, assim, porque ele se considera um ciborgue. Então, ele expressa quem ele é, e agora ele quer que todos o vejam, e quem sou eu, ou você, para dizer que aquele sujeito não é um ciborgue, uma vez que, na sua identidade, na sua verdade pessoal, ele se expressa de forma autêntica. Ninguém pode negar que isso é bem autêntico, né? Autêntica, e demonstra que é isso. Então, essas coisas, elas estão numa frase muito comum que você vai encontrar no enredo. Desde os desenhos, eu gosto de citar assim a Disney, porque todo mundo conhece os desenhos da Disney, né? Está lá nas frases das historinhas da Disney. A resposta está no fundo do seu coração, a resposta está dentro de você, a resposta não está fora, a resposta não é o que seu pai disse, peixinho Nemo. A resposta, você vai construir essa história, e você será vitorioso no final, porque você vai ser autêntico, você não vai ser igual, você não vai respeitar as tradições, você não vai respeitar nenhuma ideia fora de você, porque dentro de você tem uma força, uma energia, tem algo tão especial, que quando colocado para fora, vai produzir um final sensacional. Isso está ali no desenho da Disney, está nos filmes que nós assistimos, nas séries. E funciona, sabe por que funciona? Porque no filme ou no desenho, o idealizador, ele determina como vai ser o final. Ele escreve o final. No final, tudo dá certo, conforme aquela proposição de que eu busquei lá no fundo do meu coração, rompi com todas as tradições, rompi com todos os pensamentos, as ordens, rompi com a autoridade, rompi com tudo isso, e eu fui lá, e de uma forma autêntica, eu fiz um grande feito, de modo que depois disso vem o meu pai, vem quem quer que seja ao meu redor e me reverencia pela minha autenticidade. Acontece que quando eu estou com a pena, quando eu estou com a caneta na mão, quando eu estou com o teclado na mão, eu escrevo a história que eu quiser e dou a ela o final que eu desejar. Mas a realidade, existe uma tal de realidade, ela não se importa com a minha ilusão. Se eu tiver a ilusão de que eu posso atravessar essa parede, porque eu sou ghost, sou um espírito. Eu me sinto um espírito agora. Senti. E eu sinto com muito poder, com muita força. Eu trabalho isso dentro de mim. E agora, imbuído da minha nova identidade como um espírito, eu vou... Não vou não, irmão. Eu não vou atravessar a parede, porque eu sei que a realidade é concreta, a realidade está ali, e a despeito da minha idealização, que eu pularia e até flutuaria do lado de fora, passando por essa parede de concreto, isso não aconteceria, porque a realidade não está nem aí para o fim da história que eu escrevi na minha cabeça, o enredo que eu escrevi na minha cabeça. Então, a revolução afetiva, ela é uma promessa, ela é um evangelho, ela é boas novas, ela é um evangelho maravilhoso, de vida e de liberdade. Olha, pensa comigo, isso não é lindo, maravilhoso? Cada indivíduo tem agora a liberdade de se definir.
E se eu me definir como um pássaro, eu posso voar. É maravilhoso, pensa comigo, vamos viajar, vamos usar a criatividade, gente. Vamos entrar no mundo maravilhoso da revolução afetiva. Vamos buscar, sem qualquer amarra, os nossos interesses e o meu desejo. Eu desejo, e isso é um direito, porque essa é uma premissa dentro da revolução afetiva. Se eu quero, se eu desejo, se eu acho bom, é bom. Então eu sonho, eu quero, e eu quero fazer, e eu posso buscar sem qualquer amarra ou impedimento. Ninguém pode me proibir. Essa é a tal revolução lá de 1968. É proibido proibir. E a gente está nessa crescente, né? Agora é proibido proibir. Então lá no Supremo está lá. É proibido proibir o que agora? É proibido proibir. Vocês sabem. Lá vamos. Porque está no espírito da nossa época. Isso formatou a mente da nossa sociedade. Você está dentro desse caldeirão. Você está no planeta Terra, você não está em Marte, nem vai para lá. E não adianta você achar que você é marciano, que isso não te tornará marciano. Veja como é um evangelho maravilhoso, é um evangelho da autoexpressão. Eu posso expressar o que eu quiser sem qualquer opressão moral ou religiosa. Quem disse que a sua moral é a certa? E se a minha moralidade é a certa? Porque ela de fato é, porque ela é a minha. E se eu resolver tirar a roupa aqui na frente de vocês agora, essa é a minha moralidade. Quem pode me impedir disso? Existem leis contra isso. Por quanto tempo? Porque as nossas leis vêm enfraquecendo dia a dia. Porque quando tem certos movimentos na nossa cidade, você sabe que vai encontrar pessoas fazendo sexo ao ar livre. A gente sabe, você não sabe? Cada dia, essa liberdade, e ela parece maravilhosa, nós estamos livres de moral, de qualquer tipo de moral opressora, uma moral religiosa que nos coloca contra a parede. Agora, veja que o evangelho é boas novas, ele tem que resultar em coisas boas. E qual é o resultado desse evangelho pregado e aceito pelo mundo? Ele é assim, um mundo cada vez melhor, não é? Não. E aí eu vou usar dados, porque se eu falar que o mundo está ruim, você pode falar assim, isso é seu ponto de vista. Não vou usar meu ponto de vista, eu vou usar dados. Usar dados da OMS. A OMS, em 2019, publicou um documento falando de como está a situação da saúde mental no mundo, como foi a piora. Olha, 2019, isso é antes da pandemia de Covid. Porque depois da pandemia de Covid, todo mundo começou a falar, não, a saúde mental das pessoas, por causa da pandemia, foi para o espaço. Não, os dados de 2019 falam o seguinte, 1 em cada 8 pessoas no globo estão com um sofrimento mental diagnosticável. 1 em cada 8 digno de um diagnóstico. Preenche várias daqueles quesitos lá do DSM-5 para alguma coisa. 1 em cada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, problema. Diagnóstico. É isso, você pegar a população e dizer que cada 8, um diagnóstico em você, de doença mental. De transtorno mental. Doença mental não existe, transtorno mental. Não é que não existe, é que são coisas diferentes, você sabe disso, né? Doença mental é uma coisa, transtorno mental é outra coisa, e a maioria do que a gente fala se encaixa em transtorno mental e não em doença, né? Dados 2019. A pandemia piorou o caso, e aí isso subiu 25% só no primeiro ano da crise. Por que as pessoas livres, por que as pessoas que podem fazer o que querem, por que as pessoas que estão cada vez menos debaixo de opressão estão piorando mentalmente? Por quê? Por que a saúde mental piora? Em 2019, na mesma pesquisa, foi uma pesquisa muito ampla feita pela OMS, quase 1 bilhão de pessoas
no mundo com transtornos mentais. 14% dos adolescentes do mundo com transtornos mentais. 14% dos adolescentes. Adolescente, gente, começando a vida. Teoricamente, as pressões sobre eles são menores. Mas eles estão sentindo muita pressão. Muita pressão. Eu não vou ficar dando muitos dados aqui, mas tem muitos dados que corroboram e colocam esse quadro, esse cenário que eu estou pintando para você aqui, de uma forma muito mais dramática do que aquilo que eu estou conseguindo trazer para você aqui agora. O suicídio foi responsável por mais de 1 em cada 100 mortes. E 58% dos suicídios ocorrem antes dos 50 anos de idade. Desses com transtorno, 31% classificados em transtornos de ansiedade e 28,9%, quase 30%, com depressão. Nesse mundo novo, nesse mundo da liberdade, nesse mundo sem limites, nesse mundo onde o homem pode tudo o que ele quiser e cada vez pode mais, nenhum direito a menos. O falso evangelho da serpente, o velho falso evangelho da serpente, não é bem assim. Essa moralidade não está fazendo bem para você. Essas amarras da cultura não estão fazendo bem para você. A religião não está fazendo bem para você. Venha experimentar o doce sabor da liberdade. Aqui tudo pode. Aqui você poderá superar todos os seus limites. É o evangelho da serpente. E quem é esse homem seduzido pela revolução afetiva? Aí eu cito um texto que já foi citado hoje pela manhã, um recorte menor do que o reverendo Marcos citou hoje de manhã, do Francis Schaeffer, no livro A Verdadeira Espiritualidade. Ele diz o seguinte, abre aspas, o homem, tendo se colocado no lugar de Deus, porque é isso, sabe? Quando eu tenho todos os poderes, quem eu sou? Deus. Sou eu quem decido, a moralidade é a minha, o que é certo ou errado sou eu que decido, ninguém mais me controla. Então, sou Deus, né? Pelo menos para mim, eu sou o meu Deus, eu posso não ser o seu, porque você tem o direito de ser o seu próprio Deus. Mas eu sou. E aí, o que ele diz é que o homem, tendo se colocado no lugar de Deus, como centro do universo, constantemente tende a voltar-se para dentro, ao invés de para fora. Quer dizer, ele consulta a si mesmo para validar o que é real, o que não é, o que é certo, o que é errado. Ele volta-se sempre para si mesmo. Voltar-se para dentro ao invés de para fora. Ele faz de si mesmo o ponto final de integração do universo. Todo o universo converge para mim. Quando eu defino, é. Isso é a essência de sua rebelião contra Deus. E assim, cada homem em si mesmo é exatamente como o minotauro de chifres, preso na solidão pessoal do seu labirinto em Creta. Essa é a tragédia do homem. Quando ele se volta para dentro, não há ninguém ali para responder. O homem cada vez mais sozinho, cada vez mais isolado, e esse é o retrato da nossa sociedade. É isso. Você já viu isso. Você já sabia disso. É isso que você vê no adolescente enfiado dentro do quarto com o seu celular. É isso que você vê quando nós não conversamos mais, quando tudo é à distância. Nós queremos tudo à distância, nós queremos tudo virtual. As amizades, os relacionamentos, a igreja, o pessoal queria que ela ficasse virtual, tem gente que ficou no virtual. Irmãos, a gente só não tira aqui a transmissão por causa de algumas pessoas incapacitadas fisicamente de estar nos cultos aqui, mas por mim não tinha transmissão de culto, não. Você não quer? Você quer assistir culto comendo pipoca? Então vai assistir um que já está gravado lá, que aí você pode escolher até a pregação, você pode escolher o tema. Se você não gostar do que o pregador falar, você pausa ele, você troca para outro. Você é quem decide, filhinho. Agora, se você quer ser membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, participe daquilo que a igreja de Cristo faz. Mas em respeito e amor por pessoas que eu sei
dessa igreja que tem dificuldade de locomoção e às vezes comentam comigo a palavra que elas ouviram lá, a gente continua transmitindo. Apesar de que hoje não tem transmissão, só tem registro. Depois a gente vai disponibilizar. Dentro de você não tem resposta, dentro de você tem vazio, solidão. O resumo, qualquer pessoa que você encontrar na rua agora, você não precisa falar nada. Você sabe que o retrato do mundo é esse: perdido, sozinho e sem saída, no labirinto dos seus sentimentos, das suas emoções, em confusão, adoecendo, cada dia mais doente. Esse é o retrato do mundo, não pode ser negado, está nas pesquisas, está demonstrado. Aí o Philip Rieff, que eu tenho aqui um recorte, mas o livro, como diz o pastor Marcos, chegou para mim ontem, vou ler o livro inteiro, eu tenho um recorte de uma fala dele, porque ele fala sobre isso, naquele livro O Triunfo da Terapêutica, e ele diz o seguinte: treinado para ser incapaz de sustentar satisfações sectárias, o homem psicológico não pode ser suscetível ao controle sectário. Sectário aqui, por exemplo, o que é sectário? Por exemplo, você está dentro de uma igreja, você é membro de uma igreja, então você está dentro de um segmento. Esse segmento é ser sectário. Então, ele é incapaz de sustentar satisfações sectárias, ele não tem compromissos. O homem psicológico não pode ser suscetível ao controle sectário. O homem religioso, veja, o homem religioso, que é o homem antes desse de agora, ele nasceu para ser salvo. O homem psicológico nasceu para ser agradado. A diferença foi estabelecida há muito tempo, quando o eu creio, o clamor do asceta, perdeu o lugar para o eu sinto, a ressalva do terapêutico. E se o terapêutico deve vencer, certamente que o seu guia espiritual secular será o psicoterapeuta. Um cara que não é crente, um cara que é um sociólogo, fazendo uma observação da sociedade, ele fala: olha, nossa sociedade, vou dizer para você o que é a nossa sociedade. Nossa sociedade ela está constituída agora de pessoas que abandonaram um modo de ser e assumiram outro. Nesse novo modo de ser, eles não se comprometem mais. Daí a fragilidade de todo tipo de compromisso na nossa sociedade. Ninguém quer compromisso, de tipo nenhum. Não quer compromisso de trabalho, não quer compromisso de casamento, não tem compromisso de amizade, não tem compromisso nenhum. Só existe o narcisismo, só existe o eu sozinho, só existe o vem a mim, só existe isso. E interesses, relações de débito e crédito. Você me dá, eu te dou. Enquanto o saldo estiver positivo, a gente tem um relacionamento. A hora que ficar negativo, tchau. Não tenho mais compromisso com você, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, com a minha vontade, o meu desejo, o meu ímpeto para ser feliz. É por isso que eu não respeito você como minha mulher, é por isso que eu não respeito você como meu marido. Você não é nada a não ser alguém que pode ou não me dar prazer. E aí, dependendo, a gente resolve como é que vai ser a nossa vida. Esse tem como seu guia espiritual o psicoterapeuta. Porque isso vai dar errado, porque você não foi feito para ser assim, você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus, só tem Deus, é comunidade. Deus nunca há solidão em Deus, nunca há falta de relacionamento em Deus. E você é um espelho que não reflete nada quando você não está diante de Deus. Sabe aquele espelho que você olhou antes de sair de casa? Você deu aquela olhada lá, aquela conferida e falou assim: agora está bom. Olha que beleza. Posso ir para a igreja. Aí você saiu, mas aquela figura bonita não está mais lá. Porque o espelho só reflete a imagem que está diante de si. E quando nós não estamos diante de Deus, nós não podemos refletir Deus. E quando um espelho, você já brincou de tentar colocar um espelho na frente do outro e ver o que acontece? O que você tem ali é um labirinto de reflexos, de autorreflexões ali, e é um negócio que chega a dar um certo medo, assim, um negócio que causa uma impressão, não é? Você já brincou disso assim? Parece que o infinito de nada, parece que é um túnel de nada, nada refletindo nada, é um negócio que quando encosta só tem a escuridão. Então,
é por isso que eu venho, você me pergunta assim, mas o que isso tem a ver com a igreja, pastor? Você não veio falar sobre isso aí na igreja local? É a pergunta que eu fiz para você pensar, que na verdade quem faz é a Escritura, que diz, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Será que você não está vivendo assim? Provai-vos a vós mesmos. Se você experimentar como é que você toma suas decisões, se você experimentar como é que você está organizando a sua vida, como você está decidindo a sua caminhada, será que não é assim? Ou não reconheceis que Jesus está em vós? Você está desconsiderando a pessoa de Cristo na sua vida para tomar suas decisões? Se não é que já estás reprovado, porque se você não está levando em consideração o senhorio de Cristo, se Ele não é o sumo bem, o hiper bem na sua vida, se Ele não está acima de todas as coisas na sua vida, para que a partir dele seja organizado todas as suas decisões, todos os seus valores, então você já está reprovado. E você pode ser membro de igreja e participar de culto, e você pode até sentir-se bem na casa de Deus. E você está reprovado, porque você não é um seguidor de Cristo, porque você decide a sua própria vida. E Cristo é uma figura que de repente você pode chamar quando convier. Você acha que Cristo é um ídolo? Porque o ídolo é assim, você pode ter vários. Aí um serve para uma coisa, outro serve para outra, esse aqui serve para isso, aquele ali serve para aquilo, Jesus serve para esse tipo de coisa, mas para outras questões você decide você mesmo. Jesus Cristo não se rebaixa a ser um ídolo na sua vida, ou Ele será o Senhor da sua vida, ou Ele não será nada para você, a não ser o juiz no fim da história, que vai julgar você e vai dizer, você mesmo, pelo seu próprio modo de agir, determinou o final da sua história, você está condenado. Adão, onde você está? Pode ser substituído talvez por cristão. Onde você está? Nesse jardim dos afetos que se tornou o mundo, nesse jardim onde é pela emoção que eu percebo se Deus está na coisa ou não. Será que você não está substituindo não o racional pelo emocional? E desprezando o que diz Romanos capítulo 1, capítulo 12, versos 1 e 2, porque o apóstolo diz assim, nessa que é a virada do livro para mim, a virada, ele depois de apresentar toda a miséria humana e todo o agir de Deus para a salvação humana e demonstrar como Jesus Cristo é a solução definitiva, ele cabalmente resolve o problema do homem e do pecado. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que eu acabei de falar para você nos 11 capítulos que se passaram, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta contundente para você. E se você quiser desafiar, você vai desafiar a Bíblia, não a mim. Ah, não sou dessa opinião não, pastor. Essa opinião é a Bíblia. Pega a Bíblia e me mostra na Bíblia, porque eu estou abrindo a Bíblia para mostrar para você. O negócio aqui é na Bíblia. O seu culto é racional ou meramente, presta atenção no meramente emocional. Irmãos, a realidade de Cristo, que é compreendida pela razão, me leva à emoção. Até me leva à emoção. Veja, eu vou repetir, preste atenção nisso. A realidade de Cristo. Sabe quando a Vitória estava cantando aqui, eu chorei. Por quê? Por causa da Vitória? Não, por causa do conteúdo daquela canção, porque ela traz exatamente aquele conflito, a luta pela qual nós passamos, e ela revela Cristo como sendo aquele que resolve todas essas coisas. Então eu me emocionei. Emoção não é pecado, não é errado. Acontece que a emoção não constitui o que é real, não é a verdade concreta. Eu me emociono com o Evangelho, eu me emociono com a palavra. Você me vê pregando? Você conversa comigo no dia a dia? Eu converso assim? Eu não converso assim. Eu estou diante da palavra do Senhor, eu estou meditando na palavra do Senhor. Isso me empolga, eu tenho emoção, mas não é pura emoção.
É uma emoção que é derivada daquilo que é concreto, que é Cristo na minha vida. Eu sei o que isso significa para mim. Eu estou sendo salvo por Cristo Jesus. Ele está mudando a minha vida. Ele dá sentido para o meu viver. Eu tenho prazer nele. Eu quero ser achado nele. Eu quero conhecer a sua vontade. Eu quero estar na presença dele. Eu quero o que for necessário para estar diante do Senhor. É isso. Eu não tenho como não me emocionar. Mas se você imitar as minhas emoções, você não vai experimentar Cristo. Não é fazer a imitação, o jogo do... Aí de repente a gente tem um modelo, alguém levanta a mão, você vai levantar a mão. Aí alguém ajoelha e você vai ajoelhar. Não são movimentos mecânicos, não é por estar num ambiente propício que você será cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, tem sido problemático essa situação. A verdade, ela está além dos sentimentos. A verdade pode até emocionar, mas a verdade não se dá pelos sentimentos. Será que você abandona a busca da verdade e do sentido e substitui pela autenticidade, conforme as emoções? Vou falar um pouquinho mais desse negócio de autenticidade. Abandonar a busca da verdade? Não, pastor. A busca do sentido? Não, pastor. Trocando pela autenticidade, conforme as emoções? Está amarrado? O que é autenticidade na revolução afetiva? Vamos usar aqui a questão da arte, que foi colocado aqui. O que é a autenticidade? Como a revolução afetiva está baseada na autoexpressão, eu vou me expressar. Eu vou lá buscar o que está dentro de mim e vou expressar. Então, isso passou até a ser um conceito de arte. Autoexpressão. O que pode ser mais autêntico do que aquela exposição que foi mencionada aqui, bem nojento de mencionar, né, que o sujeito colecionou fezes, o artista e tal, e fez uma exposição, né, vendendo por milhares de euros cada potinho. Depois, como arte, uma autoexpressão, aquilo saiu de dentro dele. É verdade, isso aí eu acredito. Enquanto que, no conceito de... outro conceito de arte, né? Talvez a partir de Aristóteles, mas não somente ele, a arte seria mimética, é você ver a beleza e reproduzir aquilo que é belo. Isso seria arte. Mas ninguém pode negar a autenticidade. A autenticidade é impressionante, não é? Ela impressiona. O que seria um culto autêntico, então? É um culto como eu concebo. Veja, eu quero cultuar a Deus. Então eu resolvo que eu vou plantar uma bananeira aqui, para a glória de Deus. Ou que eu vou rodopiar uma bandeira. Ou que eu vou dar salto mortal. Vou morrer mesmo, que eu não sei. Vai ser mortal mesmo. Por que de repente é permitido? Por que de repente os cultos passaram a conter tantas coisas estranhas? Por quê? Porque nós estamos acostumados com a autoexpressão. Nós estamos acostumados a dizer que se é sincero, é verdadeiro, é legítimo, é para a glória de Deus. Deus recebe. Ora, na Bíblia, nós encontramos algumas coisas em culto. A gente encontra orações na Bíblia. A Bíblia que regula o culto, ou eu posso fazer o meu culto mesmo? Porque se for para mim, eu posso. O culto é para mim, gente. Vai ser assim. Mas se o culto é a Deus, eu tenho que perguntar, né? Você já deu presente para alguém que você não sabia o que dar? Aí eu vou dar um presente para o Ítalo. Eu não quero que ele saiba que eu comprei um presente para ele. Eu vou lá na Michele, o Ítalo gosta disso? Não, ele detesta isso aí. Não, você tem que ver o que ele fala disso aí. Eu falo, quase comprei um negócio para ele, porque eu gosto. Ele gosta daquilo. Aí aquilo eu nem gosto muito não. Mas o presente é para quem? É para mim ou é para o Ítalo?
vou comprar o que Ele gosta. Deus nos deu a sua palavra. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Irmãos, nós temos um conceito como crentes em Cristo Jesus. Nós não somos os primeiros crentes, tem 2000 anos que Jesus Cristo esteve aqui. Nós temos um conceito de que a palavra de Deus é essa aqui. Existe um conceito de cânon. Existe um conceito de que essa é a palavra infalível, inerrante de Deus. É por isso que eu estou falando que é aqui que a gente procura o que pode ser aceitável. Eu quero cultuar a Deus. Eu encontro orações, eu encontro leitura da palavra, eu encontro pregação da palavra, eu encontro cânticos de salmos, hinos, cânticos espirituais, eu encontro celebração da ceia, eu encontro ministração de batismo, eu encontro juramentos religiosos, eu encontro votos, eu encontro jejuns solenes, encontro ações de graça, eu encontro ofertas. Isso eu encontro. O que mais eu encontro lá? Os reformados não acharam mais nada para pôr. Assim, porque os reformados, crentes reformados, Igreja Presbiteriana do Brasil, considerada uma igreja reformada, a gente coloca no culto aquilo que a gente acha na Bíblia. Ah, mas é tão bonito. Puxa, eu fui num culto que as pessoas estavam fazendo uma outra coisa, mas era tão maravilhoso, tão espontâneo, tão emotivo. Puxa, eu fui arrebatado, emocionalmente eu fiquei assim maravilhado. Olha, eu senti a presença de Deus imediatamente quando eu vi as pessoas fazendo aquilo. Então a sua emoção validou o que é o culto. Você sabe que o culto praticado pela Igreja Católica é bem diferente do culto cristão evangélico. E já foi mais diferente ainda. E desde 1965, a Reforma Protestante foi em 1517. 1965 teve o Concílio Vaticano II, e aí algumas coisas mudaram, aí parou-se de fazer a missa em latim, aí se permitiu que o povo lesse a Bíblia, finalmente, 1965, 1917, os reformados estavam brigando por isso, né? 1517, né? 1965 mudou. Mas a Igreja Católica ela tem muitas coisas que nós não admitimos como parte de culto, com todo o respeito. Se alguém é católico aqui, não estou querendo criticar, estou só fazendo uma comparação, uma diferenciação. Existe uma diferença, e eu quero explicar para você por que é diferente. Eu não estou criticando, estou comparando, dizendo por que nós fazemos assim, diferente de assado. Por exemplo, tem muitas coisas bonitas. Olha, uma missa é bonita. Você já participou de uma missa? É bonita. Existem muitos movimentos que são feitos, muitos movimentos religiosos. Pensa, uma procissão é bonita. Os paramentos que todos eles têm significados. As cores que o sacerdote usa têm significado. E eles se chamam sacerdotes. O sacerdote é o padre, o bispo, né, eles são sacerdotes. Não existe o conceito de sacerdócio universal dos crentes, que é um conceito cristão evangélico, cristão protestante. É bonito, irmão, é lindo. Você vai falar que é feio? Tá, pode ser uma questão de gosto, mas é muito bonito, é simbólico, tem significado, é organizado, é bacana. Mas não é bíblico. Não corresponde ao que nós encontramos no Novo Testamento. Corresponde muito ao culto do Antigo Testamento, de modo que a Eucaristia é considerada o sacrifício da missa. Eles creem assim, que o próprio sacrifício de Cristo está sendo repetido ali, e que existe a transubstanciação. É um conceito religioso diferente daquele que nós compreendemos da Escritura. Se eu fosse reproduzir o culto do Antigo Testamento, teria que ter o sacrifício do cordeiro, teria que ter o sangue, enfim, não é diferente. Então, e aí o cristão protestante, ele tem isso muito, muito tranquilo, de que algumas coisas que são praticadas lá não são aqui por efeito do que a Bíblia diz. Aí é o mesmo protestante que critica o católico, que tem a sua prática que diverge da Bíblia, insere outras práticas que não estão na Bíblia também, mas a nossa vale.
porque é a gente que inventou, saiu do meio dos santos, porque nós somos os santos e eles são os profanos, né? Então, se for a gente que inventar, se for gospel, cola. Nós podemos fazer isso? Nós estamos, por acaso, autorizados a fazer algo que está fora da Escritura, dentro do culto público? Não estamos. Mas e se for autêntico? E se emocionar? Meus irmãos, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, foi um fenômeno extraordinário. Todos foram cheios do Espírito Santo. Qual será o fundinho que estavam fazendo lá na hora? Estava em um tom menor? Tchan. Porque se você colocar um tom menor, tchan, 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 a pessoa vai... Olha, eu vou falar um negócio aqui para você. Eu falei para Júlia nessa semana. Eu falei, olha, eu acho as músicas do Estênio Márcios maravilhosas. Maravilhosas, eu ouço, maravilha. Eu não dou conta de ouvir o CD inteiro dele e ficar ouvindo, porque me deprime, porque todas as músicas dele são tão profundas e melancólicas, eu começo a chorar. Aí eu falo, eu não dou conta, se eu ficar ouvindo ele durante o dia, eu vou passar o dia chorando. Eu tenho que ouvir duas, fala, maravilha, que música maravilhosa, vamos botar outra coisa aí. Porque provoca as emoções. A música que a Victoria cantou, ela tem também melodia emocional. Não estou dizendo que o que emociona é errado, irmão. O que eu estou dizendo que é errado é fabricar emoções para atender a uma sociedade que está à procura de emoções e que valida o que é santo e sagrado a partir do que ela sente. O culto é a Deus, o culto não é antropocêntrico. Você pode participar de um culto e não gostar das músicas. E se você fica sem cantar, você está pecando. Essa eu não canto, essa eu não gosto. Irmãos, é uma reunião congregacional. A igreja está cantando. Sabe qual que é a minha orientação para as equipes de louvor? Estou sempre falando assim, a música tem que ser congregacional, a igreja tem que cantar. Quando a gente tem uma música como essa que a Victoria cantou hoje aqui, é uma exceção. A maioria das músicas aqui são para ser cantadas por todos, todos estamos cultuando. Não é apresentação. Pode haver um momento como esse? Pode, houve um momento de quebrantamento e tudo, mas o culto não está voltado para a banda, então você não vai ver luzes aqui, gelo seco, você não vai ver essas coisas. Por quê? Porque nós não queremos induzir emocionalmente você, nem queremos surfar na onda daquilo que está dentro da nossa sociedade, que é pernicioso, que é você validar o certo e o errado pela emoção. E está falando alguém para você aqui, que se emociona quando fala de Deus e você sabe. Mas a nossa orientação não é a partir da emoção, não é se produziu a emoção que é verdade. Então, a própria validação da verdade por meio da emoção, isso acontece às vezes em igrejas, com pessoas. Será que está acontecendo com você? O que eu senti nesse culto é a verdade, então? Quando você sentiu, então é que Deus chegou? Não, a gente estava no culto, o culto estava assim, mais ou menos. Sabe, não estava fluindo. Aí de repente tocou aquela música, sensacional aquela música, gosto demais dela. Eu senti a presença de Deus. Aí eu senti, parece que encheu o lugar. Aí você floreia. Meu irmão, a palavra de Deus diz no Salmo 133. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce para a barba de Arão. No final do Salmo vai dizer assim, onde estão congregados os irmãos, ali ordena o Senhor a sua bênção, desde que toque a música tal. E a vida para sempre. Irmão, você pode não estar sentindo, mas Cristo está sendo cultuado nesse lugar.
e Ele está presente nesse lugar. E você pode ficar emocionado, eu estou emocionado para falar isso, mas eu não estou validando a presença de Cristo com a minha emoção. Se você estiver num dia terrível, e você chegou quebrado, e você chegou sem forças, e você chegou querendo se derramar na presença de Deus, pedir a Deus perdão, você não está, parece que o céu está de bronze, você está orando, parece que não está havendo resposta. Deus continua presente, Ele continua agindo, Ele continua, porque Ele começou e Ele termina. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia que você está lá no lixo, o Senhor continua sendo o mesmo, e Ele continua dizendo, você está sentado comigo nas regiões celestiais. Nós vivemos pela fé, não pela emoção. Eu posso me emocionar por isso, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio, e o que eu creio produz em mim emoções, mas nós não podemos validar culto, validar a própria palavra de Deus. Há pessoas assim, olha, eu ouvi a palavra de Deus, que é isso, eu li, mas estava difícil, e eu estava orando, mas aí eu senti. Irmão, não é na hora que você sentiu que a palavra ficou sendo verdade, não. O dia que a palavra está te confrontando, ela é a verdade. O dia que ela está te fortalecendo, ela é a verdade. O dia que ela está te consolando, ela é a verdade. E se ela está te condenando, ela é a verdade. A palavra de Deus e o Deus da palavra não estão suscetíveis às nossas emoções e à forma como a gente se porta para tentar trazer a presença de Deus. Ninguém tem esse poder, o Senhor Deus está em todos os lugares, e de uma forma especial Ele está no meio do seu povo, e Ele quer ser cultuado, e Ele tem opinião, sabia? A respeito do que Ele quer no culto. E se eu resolver trazer outra coisa? Mas Deus é bom, Ele aceita. Irmão, eu não brinco com Deus não, se quer brincar, brinca sozinho, tá? Você brinca sozinho, é por sua conta. Por minha conta, não. E aí, eu preciso, como pastor da igreja, ser um pouco incisivo às vezes. Se você não entendeu ainda, meu irmão, eu só quero que você entenda o seguinte, não vai rolar certas coisas. E algumas coisas a gente corrige, que às vezes a gente acha assim, poxa, acho que nós estamos... Irmãos, olha... No zelo, se você não percebeu, há poucos dias nós começamos a mudar um negócio aqui, nós estamos tirando os avisos do meio do culto, deixando para o final. Será que a gente está sendo muito santo ao fazer isso? Irmãos, nós estamos nos esforçando para deixar no culto só o que é de culto. É um esforço, tá? Esse é o propósito. Eu creio que Deus abençoe esse tipo de propósito. Agora o propósito do tudo pode, eu não acredito que Deus... vamos colocar no culto aqui. O pessoal aqui nessa igreja acha que eu não gosto nem de parabéns no dia de aniversário. Sabe por quê? Porque eu não gosto de estar no meio do culto, e é o dia do meu aniversário, e aí o pessoal vai fazer uma homenagem para mim, no meio do culto. Eu não gosto. Aí o pessoal fala, o pastor é meio estranho, eu não gosto de aniversário. Eu gosto de aniversário. Podemos fazer um culto de ação de graças pelo meu aniversário. Vamos fazer um culto ao Senhor em ação de graça. Agora, me colocar aqui e falar, porque esse é o grande pastor Enoque, que desde o começo nessa igreja era maravilhoso, porque eu lembro que ele chegou aqui de rabo de cavalo, porque não sei o quê, mas está aí, um homem de Deus, quantas coisas e tal. Me livra, irmão, dá licença, desculpa, eu preciso falar isso para você. O Senhor seja cultuado nesse lugar. Você não me ajuda, você me atrapalha. Eu fico constrangido na presença do Senhor. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, toda glória seja o teu nome, Senhor. Tem misericórdia. Você quer me levantar o meu ego, irmão, para gerar um pouquinho de orgulho em mim? Vai orar por mim, que é melhor. O que eu preciso é ser quebrantado e não ficar orgulhoso. Não estou fazendo nada. Se tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um servo igual você, irmão. Me ajuda a ser crente. Então, por favor, me chama na sua casa, faz churrasco para mim, faz lá, aí bate palma, nós vamos, beleza, agora não para o culto ao Senhor, tão poucas vezes nós estamos em culto ao Senhor, para fazer homenagem para mim não, que você me aborrece. Agora falei, né? Agora acho que todo mundo entendeu. Validação da verdade, testificação com as emoções. Será? Eu vou ler um texto da Bíblia para falar disso. 1 Reis 19, a partir do verso 11, diz assim. Eu não vou esperar você achar não, eu vou lendo, tá? Disse-lhe Deus,
sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tens sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Essa aqui você deve conhecer a história, eu vou falar muito rapidamente. Elias tinha tido aquele evento lá com os profetas de Baal, né? Teve aquele situação toda lá e tal, ele creu no Senhor, o Senhor respondeu com fogo, ele venceu os profetas de Baal, o povo matou os profetas de Baal, aí a mulher lá falou que ia matar ele, aí ele saiu correndo, foi, e ele depois desse evento todo, ele estava muito triste, falou assim, não é possível que depois de tudo, nada deu certo. Aí ele entrou na caverna, o Senhor Deus o sustentou na caverna. Essa aqui é uma das várias vezes que Deus foi lá e fez a mesma pergunta, ele fez a mesma reclamação, Deus nem respondeu ele das outras vezes, agora dessa vez Deus respondeu. A pergunta que eu faço para você é, qual que era a circunstância? A circunstância era que ele tinha sido zeloso, feito a vontade de Deus, tinha acontecido grandes coisas, mas afinal de contas, nada parecia resultar naquilo que ele esperava, que ele sentia que devia ser, então o sentimento dele virou para o lado contrário, e ele estava agora triste, desanimado, e queria morrer. Não queria viver mais não, estava lá. O que Elias sentiu? Sentiu tristeza em relação à situação, ele não estava bem. Tinha acontecido milagre? Tinha. Deus tinha se manifestado? Tinha. Tá. Mas parece que a emoção dele não estava legal, não. Mas qual que era a realidade? A realidade não era a emoção de Elias, não. A realidade é que Deus, que é o protagonista da história, porque Elias não é protagonista da história, Tiago vai dizer, ele era um homem igual a gente, né? Sujeito fraquinho, né? Igual a todos nós. Mas orou, e Deus respondeu a oração. Deus respondeu. E orou e Deus, irmão. Tiago está apontando para Deus. E para nós, igual Elias, que lá, na sua emoção, não ia muito bem. A realidade é que Deus vai chegar para ele e falar assim, Elias, você está conversando sobre um negócio que não tem nada a ver com você. Esse negócio de que você é fiel, legal, né? Não faz mais que obrigação de ser fiel a mim, não. Mas todo mundo morreu, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Estou te dando essa informação assim, nem precisava. Porque isso é da minha conta. Porque quem eu preservo, quem eu mato. Eu sou o Senhor. Você está nessa vibe ruim aí, mas você está errado. Mas o que Deus fez antes de chegar nesse ponto? Primeiro, Deus agiu graciosamente com ele, o sustentou, acolheu ele, deixou ele refletir um pouco, e se revelou a ele, mas não se revelou necessariamente, talvez como ele esperava. Por que será, né? Que fala que veio um fogo, veio um terremoto, veio não sei o quê, e Deus não está naquelas coisas extraordinárias, mas de repente Deus está num ventinho,
Aí lá vem Deus. Irmão, não é o que você está achando, não. Não é se aqui tiver igual... Irmão, se for critério ser cheio do Espírito e emoção, você vai para o jogo do Galo que você vai ser cheio do Espírito. Vai lá naquela torcida para você ver uma coisa. Vai no do Cruzeiro, no dia de um jogo bom, hein? Você vai ser cheio do Espírito. Aquilo ali, aquilo ali... Você entra quase em catarse, porque é propício a emoção por 11 caras que ficam correndo atrás da bola, contra outros 11 que correm atrás da bola. Às vezes faz gol, às vezes não faz. Não, a emoção, irmão, a emoção vem de Deus, a emoção, o próprio Deus, foi falado aqui pela manhã, o próprio Deus tem emoção. Sim, se temos emoção é porque somos imagem e semelhança dEle, mas não é a emoção que valida. E o que Deus faz? Ele reorienta as ações do profeta por meio da sua palavra. Ele diz, levanta daí e vai fazer o que eu estou te mandando. Ele reorienta ali e as novas ações de Elias agora é que vão se alinhar à vontade de Deus. Olha, quando a Bíblia diz que Deus é condescendente com o homem, que condescender é descer ao nível de alguém. Não quer dizer que é porque Deus vai ficar lá, não. É porque Ele vai puxar você para onde você tem que ficar, porque nós seguimos o modelo. E Ele fala, sai daí, eu quero morrer. Quer saber de uma coisa? Você não morre, todo mundo morre. Mas Elias não morre. Eu mando um carro de fogo, mas você não morre, porque é a minha vontade, Elias. Não é a sua emoção. Não é interessante que Elias queria morrer e Deus falou, você não morre. Nunca vai morrer. Não vai morrer não, vai ficar, vou levar você não morre. Não é a emoção que valida. Deus não é suscetível às emoções. Mas nós estamos dentro de um caldeirão. Eu prego para você esse tempo aqui, tem gente que fica cochilando aí. Talvez você não cochila na frente da TV, você não cochila na frente do smartphone. E fica lá bebendo, e o inimigo está... Não, eu só assisto desenho animado, que eu não assisto nada ruim. Nesses dias, ouvindo sobre isso, eu tenho certeza que você vai começar a perceber a pregação, a sedução do inimigo em muitas coisas que você via e achava que não tinha nenhum problema. Agora você vai começar a falar, não é que esse negócio aqui está me provocando, é outra coisa. Deus chama Elias de dentro de si e o orienta com a sua palavra e o coloca apontado para fora, coloca Elias na missão. Pensa isso, irmão. Onde é que você já viu esse negócio de chamar para fora? Onde você já viu isso? Onde você viu isso? Eclésia. Ekkaleo, chamados para fora. Igreja. Igreja, definição de igreja, aqueles que são chamados para fora. Tudo em Deus, tudo que diz respeito a Deus em nós é para fora. Ele não chama você para amar a si mesmo, Ele chama você para amar o próximo. Ele não chama você para cuidar de si mesmo, Ele chama você para cuidar do outro. Ele fala para você abrir mão do que você tem, seja hospitaleiro. Faça pelo outro. Deus não está precisando. E ao fazer pelo outro, você está fazendo por Ele, está honrando a Ele. Não é para você. Essa vida em si mesmada. Gente, nós caímos num poço tão horrível que as pessoas acham que Deus está aí para fazer. Deus é o meu diferencial competitivo. Eu tive uma madrasta. Era madrasta, gente, parecia mesmo daquelas madrastas. Não é a esposa do meu pai, não, que ela é uma benção. Uma outra que ele teve também. No meio do caminho, meu pai deu mais cabeçada. Depois que separou da minha mãe, deu mais umas cabeçadas antes de... Sabe o que ela falava comigo? Que ela detestava os filhos do meu pai. Todos os filhos ficaram morando com meu pai, mas depois que veio essa mulher, todo mundo começou a ir morar com a minha mãe. Aí ela falava que ia ficar sozinha com ele, ela, os filhos dela e o meu pai.
Tá, e eu, todos os irmãos que iam morar com minha mãe saíam da igreja, abandonavam o evangelho, e meus irmãos eram os meus heróis, porque eles eram crentes, e eu era crente, eu vi meus irmãos envolvidos com a igreja e tudo, e aí eles saíram, eu falei, eles são melhores que eu, saíram, eu não vou, porque eu vou sair, e eu fiquei penando lá, com a madrasta malvada, por causa de Jesus, para não sair da presença de Deus, porque eu tive medo de abandonar o evangelho como meus irmãos tinham feito. E sabe o que ela falava comigo, para me ameaçar? Ela falava que estava levando o meu nome, que ia colocar no óleo lá na igreja, que ela já tinha levado o meu nome, que ela estava fazendo uma corrente contra mim na igreja. Ela falava comigo. Para o meu pai, ela falava que eu era o cão chupando manga, mas comigo ela falava assim, porque ela acreditava num Deus que era o diferencial de competitividade dela. Sim, Deus vai fazer o que eu quero. Ela sentia isso. E ela agia assim. Irmão, Deus não é mais uma coisa na sua vida, não. Ele é o tudo. Ele chama a gente de dentro de nós. Quando você está perdido dentro de você, e talvez você seja essa pessoa solitária, angustiada, essa pessoa que não tem encontrado paz. Olha, você é aquele que olha para alguém e tem um desejo, fala assim, se eu me casar com essa pessoa, se eu conquistar isso, aquilo, se eu tiver isso na carreira, se eu tiver isso, aquilo, eu serei feliz. Você está correndo atrás das coisas que o mundo anda correndo atrás, e isso é ilusão, não vai satisfazer. Talvez você esteja assim, e se você está assim, você é um sobrecarregado, cansado, um sobrecarregado, um que está beirando ganhar um diagnóstico de doença mental, de transtorno mental. Está fácil de conseguir hoje pelas estatísticas. Você está se sentindo pressionado, oprimido. Jesus Cristo diz, vinde a mim, sai de dentro de si, vem a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque a carga que você está carregando é essa tentativa de ser Deus, essa tentativa de resolver sua vida pelas suas forças. Isso não é para você. Você é um filho, você é um querido, você é uma pessoa que foi feita para ser reflexo. Você não foi feito para sustentar o universo. Quem sustenta o universo sou eu, diz o Senhor. Então é preciso entregar a vida a Deus, é preciso se render a Deus. Sai desse buraco, sai dessa caverna, sai dessas emoções conflituosas e creia em Deus, confia na restauração que há em Cristo Jesus, pega o caminho dele. Não é uma oração, não. Eu vou fazer uma oração da salvação. Quem quer aceitar Jesus agora vai ser salvo para sempre, amém. É um caminho, Jesus Cristo é um caminho. Você precisa aceitar Cristo, precisa confessar Ele como Senhor e Salvador, e precisa andar nele, porque só fazer oração de palavras mágicas não existe. Deus não é um Deus de magia, não. Deus é um Deus de poder. Deus chama a igreja, agora nós coletivamente, não para seguir o mundo, mas para sair e ir ao mundo por Ele. Ide, aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a Cristo, aquele que tem o Senhor na sua vida, é convocado. Ide a todas as nações. Nós temos que ir com essa mensagem. Eu quero terminar lembrando algumas coisas que a gente disse. Eu quero lembrar você desse texto. Será que você conseguiu aplicar ele na sua vida? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Nós precisamos reafirmar a nossa identidade em Cristo, não em nós mesmos, mas em Cristo. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos, irmãos, reafirmar a nossa identidade também frente ao mundo. 2 Coríntios 5:20 diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É a mesma coisa, como Deus mesmo está falando através de você é embaixador. Deus exortasse por nosso intermédio, o que Deus está dizendo através de mim e de você, e que deve dizer ao mundo em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O embaixador diz,
Pede paz, porque você não aguenta ter Deus como seu inimigo. Aquele que é o Senhor de si mesmo é inimigo do Senhor da glória e vai ter que enfrentá-lo. Você pode pensar o que você quiser, a realidade é igual aquele muro de concreto, igual aquela parede ali. Você pode pensar que você vai atravessar, não vai. Olha para o que a palavra diz. A palavra diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus precisa ser o Senhor da sua vida. Se Ele não for o Senhor da sua vida, você vai para o inferno. Isso está escrito na Bíblia também, não fui eu que escrevi. E se eu tivesse escrito, irmão, eu tirava o inferno, que ficava mais legal. Pelo menos eu colocava assim, aniquilação. Aí você parecia pronto, né? É o estalo do Thanos. Eu ia colocar o estalo do Thanos para facilitar para nós, né? Mas o inferno é onde o verme não morre, o fogo não apaga, é a eternidade da ausência de todo o bem. É o pior estado. Se está ruim aqui, você não queira imaginar o que é o inferno. E nem precisa imaginar, é só ler a Bíblia que está a descrição lá. Nós temos que reafirmar nossa identidade frente ao mundo, como embaixadores de Deus, e dizer que a resposta não está dentro de você, a resposta está fora, a resposta está em Cristo. Só a igreja tem a palavra que produz o verdadeiro bem-estar ao ser humano. Salmo 119, 1 e 2 diz: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não há felicidade fora dos preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor, Deus não é aquele sujeitinho que não tem nada que fazer e ele vive de manipular pessoas. E aí ele deu essa lei aqui difícil, que é para ver se ele se sente bem quando você está lá sofrendo, tentando fazer a vontade dele. Não, a lei do Senhor é bênção para você. Ela corrige os seus caminhos e te leva ao céu. Quando Deus diz não para você, é bênção. Quando Ele diz sim para você, é bênção. Tudo que Ele diz para você é abençoador, quer você entenda ou não. No céu a gente vai estar mais tranquilo e entender melhor, porque agora nós vemos por espelho, mas lá nós o veremos face a face. Só a igreja tem a palavra, e mais que isso, só a igreja tem o poder para mudar o coração. 1 Tessalonicenses 1:5 diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Quando nós pregamos a palavra de Deus, em nome do Senhor, no poder do Espírito Santo, há transformação de corações. Deus age, Deus salva por meio da palavra. Você precisa crer, você precisa abrir a sua boca, você precisa testemunhar de Jesus, você precisa confessar a sua fé, a menos que você é um reprovado, porque você não tem fé nem para você, e você vive a sua vida copiando o mundo, e na igreja copiando a igreja, você está copiando qualquer um, para ver se alguma coisa funciona. Sai dessa, seja fiel a Cristo. Entrega a sua vida a Jesus de verdade, segue Ele de verdade, que o negócio vai funcionar na sua vida, e você vai experimentar o poder de Deus. Deus não está brincando com a gente. Pratique o conselho de Deus na igreja. Colossenses 3:16-17 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Você tem... desculpa, estou meio empolgado hoje, né? Porque eu estou falando de emoções, né? Olha só, você precisa, irmão, não seja infiel aos seus irmãos. Você precisa ser cheio da palavra de Deus. Eu podia falar que isso é infidelidade ao Senhor, não ser cheio da palavra de Deus, mas você é infiel ao seu irmão. Você é infiel ao seu filho quando você não é cheio da palavra de Deus. Você é infiel ao seu marido quando você não é cheio da palavra de Deus. Você é infiel ao seu irmão em Cristo quando você não é cheio da palavra de Deus. Porque Deus escolheu agir usando pessoas, e Ele usa pessoas cheias da palavra. E o poder de Deus se manifesta por meio da palavra. E a palavra tem que estar na sua boca. E a palavra vai estar na sua boca se ela estiver no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não se encher da palavra, você está pecando contra o seu irmão. Você que não lê a Bíblia, você que não estuda a Bíblia, você que não se interessa por estudar a Bíblia, você está pecando, e Deus vai cobrar isso de você. Você vai
talvez sofrer vendo aquele que está ao seu lado caído e você sem condição de levantar ele, quando Deus tem te dado o meio e o poder para fazer isso. Então acorda enquanto é tempo, acorda e faz alguma coisa. Eu estou vendo pais e mães desesperados com os filhos aí, e tudo, e eu olho e falo assim, mas cadê o exemplo? Porque às vezes, irmão, não é o seu exemplo que vai salvar seu filho não, mas no mínimo você tem que ter um exemplo, no mínimo. Quais são os seus valores? Está na prática da sua vida. Você levanta cedo para ir para a igreja, seu filho está te filmando. Você fica lá, prostrado na cama lá, porque você merece descansar um pouco mais, o seu filho está aprendendo com você. Isso é tradição. Realmente, boas tradições que fazem bem para a sua vida. Porque a palavra tradição está saindo do campo semântico de coisas boas e indo para o campo semântico de coisas ruins. Tudo que é tradicional é feio, é ruim. Tudo bom é revolucionário, é progressivo, é outros tipos de palavras. Está havendo uma mudança na linguagem, porque quando se muda a linguagem, se controla o povo pela linguagem, viu? Nós somos controlados pela linguagem. E aí vai se mudando a linguagem, você vai assimilando essa linguagem, e aí você vai decaindo. Então você precisa praticar o conselho de Deus, quando o seu irmão está com problemas, está em pecado, está tomando decisões erradas, conforme a palavra de Deus, não segundo a sua opinião, né? Sua opinião não conta, nem a minha. Mas conforme a palavra de Deus, é sua obrigação aconselhar. É sua obrigação interferir. Nós aqui metemos a colher na vida uns dos outros. A colher da palavra de Deus. Opiniões não. Dá licença, tá? A cor da minha casa, a cor da minha roupa. Agora, aquilo que diz respeito à palavra de Deus, nós aqui abraçamos a palavra de Deus. O dia que você chegar para mim e disser, vou fazer diferente da palavra de Deus, pode ser meu melhor amigo, vamos continuar sendo amigos, eu vou ficar mais triste pelo fato de nós sermos amigos, mas eu não vou concordar com você, eu vou virar para você e vou dizer, a Bíblia, no entanto, meu irmão, diz o contrário disso que você está falando que vai fazer. E isso terá consequências na sua vida que também estão previstas na Escritura. E eu não estou aqui para agradar você. E você não tem que estar aqui para agradar a mim. Você não tem que estar aqui para agradar o seu irmão. Você não precisa ser bruto, que a Bíblia ensina para a gente. Quem fez o curso aí, quem estava aí, sabe como é que a gente fala, que a gente ensina. A Bíblia diz que a gente tem que condescender com aquele que é fraco na fé. Condescender, como eu já disse, é descer ao nível de considerar que você poderia talvez ter infringido da mesma forma e tratar de pecador para pecador, mas tratar. Você que tem uma trave no olho, tira primeiro a trave que está no seu olho para que depois você possa fazer o quê? Tirar o cisco do seu irmão. É para tirar o cisco do irmão? É. Não sem tirar a trave do seu primeiro. Mas é para tirar o cisco do seu irmão. Irmão, por favor, tem misericórdia de mim, me ajuda aí. Vocês são crentes, não são? Se vocês me veem saindo do caminho, vocês não vão me exortar, não? Vocês me amam? Me fala. Eu estou saindo da vontade de Deus? Pelo amor de Jesus, fala comigo. Porque se eu ver você saindo, eu vou falar com você. Você pode achar que eu não estou validando as suas emoções, mas eu vou falar para você. Então pratique o conselho de Deus, e pratique o conselho de Deus como igreja de Deus, porque o mundo precisa ouvir o conselho de Deus. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É isso que nós temos que fazer. A gente sabe qual é o problema, a gente sabe que o mundo está enfrentando, a gente sabe as influências que estão entrando até dentro da igreja, e nós precisamos nos levantar, em nome do Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, e ficar com a palavra do Senhor, e fazer a vontade do Senhor. Do contrário, você vai descer ladeira abaixo, junto com o mundo, e não adianta você ter um nome escrito no hall de membros da nona igreja, que Deus não consulta o hall de membros da nona igreja para dizer quem vai para o céu, viu? Isso aqui é só um controle que a gente faz aqui, porque a gente tem responsabilidade uns com os outros e tudo, mas não é isso que garante. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar pela igreja do Senhor? Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos clamar ao Senhor, que nós possamos ser pessoas que sim, nós nos emocionamos, nós nos alegramos em Cristo, nós choramos na presença de Deus, mas não como um teatro,
não como alguma coisa que é feita para impressionar, não para provocar, não porque de repente eu consegui chorar. Eu acho que hoje Deus ouviu a minha voz, porque a Bíblia fala que Esaú chorou lágrimas de crocodilo. Com lágrimas ele buscou lugar de arrependimento, não achou. Porque Deus falou: crocodilo, tem verdade nisso aí não? Isso aí só exterior. Se todos nós nos emocionarmos aqui agora, vai parecer que Deus desceu, né? Hoje Deus falou. Irmão, Deus está falando todos os dias, falando através de pessoas diferentes, gente com mais eloquência, menos eloquência. Quem fala nós vai, nós foi, está pregando o mesmo evangelho, está falando no poder do Espírito Santo, se está sendo fiel à palavra. Não escolha pregador, não escolha nada, escolha só Cristo. Feche os seus olhos agora, ore pela sua vida. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de um mundo caído, um mundo sedutor, um mundo, Senhor Deus, que prega um falso evangelho, que tenta mover o nosso coração da presença do Senhor para um lugar, ó Deus, vazio e solitário. Ó Deus, como Adão e Eva pecaram e foram expulsos da Tua presença, assim, Deus, Satanás continua trabalhando para que os Teus filhos sejam alijados, separados da Tua presença. Ó Deus, se desviem do caminho do Senhor e vivam as angústias desse mundo. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, livra o Teu povo das angústias, Senhor Deus, porque o Senhor sofreu angústias por nós, para que nós não vivêssemos angustiados, para que nós não vivêssemos oprimidos, para que nós não vivêssemos deprimidos, para que nós não vivêssemos ansiosos. Senhor Deus, se a depressão chegou, se a ansiedade chegou, se pecamos contra o Senhor, ó Deus, se nem conseguimos entender o nosso modo de agir, Senhor Deus, todas essas coisas podem ser restauradas por Ti, e nós suplicamos, Senhor Deus, restaura a nossa alma por meio da Tua palavra. Começa tirando a preguiça de ler a Bíblia, Senhor, começa tirando, Senhor Deus, a falta de compromisso, ó Deus, que nós tenhamos compromisso mais do que com o nosso prazer, o nosso bem-estar, o que dá vontade. Senhor Deus, levanta-nos para as disciplinas espirituais, ó Deus, para buscarmos a Tua palavra, ó Deus, para orarmos, ó Deus, para nós termos compromisso com a igreja, com aquilo que nós fazemos como igreja, para nós buscarmos a santificação do Senhor. Ó Deus, sejamos submissos uns aos outros, submissos à Tua palavra, submissos, ó Deus, às autoridades, aqueles que têm velado, Senhor Deus, pela alma, ó, dos irmãos, ó Deus, para que não façam isso chorando ou sofrendo. Senhor Deus, abençoa-nos, Pai, diante de tudo que nós recebemos, que não seja só alguma coisa para a gente dizer, nossa, que legal, mas seja realmente uma mudança de postura, ó Deus, uma mudança de padrão de decisões. Deus, levanta o Teu povo, sê misericordioso conosco hoje, Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a endireitar, se tem alguma coisa errada na nossa maneira de cultuar o Senhor, ajuda a gente a ir consertando, Senhor Deus, fazendo tudo conforme a Tua vontade. Nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos, e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor, seja com todos nós, agora e sempre. Amém e amém.